Então, vamos seguindo a continuidade. Então, os equipamentos utilizados na radiologia odontológica, tá? Quais são? A gente tem o raio-x convencional, com tecnologia analógica, mas também existem opções digitais, tá? Então, a diferença do convencional para o digital é a forma de captação e formação da imagem. Enquanto o equipamento convencional, ele utiliza ainda o filme radiológico para registrar as informações da radiografia, o digital, ele vai captar os dados por meio de uma placa sensível à radiação, tá? E em seguida, então, essas informações, que são os pixels, serão passadas para o computador, para mim conseguir obter a imagem, tá? Mas os que eu conheço, assim, em consultórios, geralmente são os analógicos ainda. É difícil ter digital em consultório. Vai conseguir mais digital em clínicas. Existem diversos aparelhos produtores de radiação X para o uso na odontologia. São similares aos médicos, mas com propriedades diferentes, como a impossibilidade de mudança na quilovoltagem, cabendo ao fabricante fixar um valor para cada modelo. Periapicais, fixos ou móveis, podendo realizar diversos exames, mas restrito a exames intraorais, tais como as radiografias, periapicais, interproximais e oclusais. Então, esses aparelhos que são os de consultórios, são os móveis, ou fixos na parede, tá? Eles só conseguem realizar os exames intraorais, os que são feitos dentro da boca, tá? Eles não conseguem realizar, então, uma panorâmica, não tem nem como, porque para isso eu preciso de um equipamento específico para realizar, tá? Somente, então, os intraorais, aparelhos periapicais, tá? Que são os fixos na parede ou os aparelhos móveis. Equipamento de radiografia panorâmica, então a gente vai encontrar eles em centros especializados em radiologia odontológica, devido ao seu grande tamanho e alto custo, tá? Então, esse aparelho aqui para panorâmica, a gente não encontra em consultório dentário, porque ele tem um custo muito elevado e é um equipamento grande. Então, para isso, eles teriam que ter um espaço muito grande num consultório odontológico. O
Obedece, então, os mesmos princípios em composição dos aparelhos utilizados em radiologia médica. De uma maneira geral, são aparelhos pequenos de pouca potência. Os aparelhos de raio-x odontológico podem ser divididos em dois tipos: aparelhos para fixação na parede e aparelhos de coluna móvel. Os aparelhos que são fixados na parede são vantajosos, pois ocupam menos espaço e não sofrem o risco de queda por movimentação errônea do operador. Eles são compostos pelas seguintes partes: corpo, braço articulado e cabeçote. Os aparelhos de coluna permitem ao operador móvel do aparelho, fazendo com que ele seja utilizado em locais diferentes. Então, eu posso pegar esse aparelho e levar para outra sala, para outro andar, eu posso andar com o aparelho móvel, tá? Porém, eu tenho mais riscos de ocorrer queda com ele. Ele contém a mesma coisa, tá? O braço do aparelho, o cabeçote e o corpo. Porém, o que ele tem a mais? A base, tá? Que é onde vai ser fixada as rodinhas para ele conseguir andar. O braço do aparelho, então, é responsável pela sustentação da cabeça do aparelho, onde está localizado o tubo de raio-x, o cabeçote. Também é responsável pela passagem dos fios elétricos, que levam a energia ao tubo, pela movimentação e pelo posicionamento da cabeça do aparelho. Cabeçote do aparelho, onde estão localizados o tubo de raio-x, os transformadores e o localizador, que é o nosso colimador. Corpo do aparelho, onde está o painel de controle do aparelho. O painel de controle pode ser fixado na parede, montado no aparelho móvel ou disponibilizado em um controle remoto, que pode ficar fora da sala de exposição, tá? O painel de controle, então, o que a gente vai encontrar? A chave de liga e desliga, com indicador luminoso, o botão para o disparo do aparelho, com indicador luminoso também, os marcadores de tempo de exposição, que é o intervalo de tempo durante o qual os raios-x são produzidos, geralmente vão variar de 0,1 a 3 segundos de exposição. É uma exposição muito rápida, tá? Não tem necessidade de ser maior que isso. A base do aparelho. Os aparelhos móveis possuem uma base que permite a sustentação e a movimentação do aparelho. Aqui, então, ó. Esse é o de parede, tá? Que eu tenho o braço articulado, o cabeçote e o corpo. Ele é fixado na parede. E aqui é o móvel, tá? A base dele, onde tem rodinhas. Aqui é o cabeamento, os fios. O corpo, aonde eu vou ter o botão liga e desliga, tá? O braço articulado e o cabeçote, tá? E aí, aqui desse comando do corpo, sai um fio que eu posso puxar ele até 2 metros para disparar o raio. E aqui nesse, provavelmente tem aqui a região, a parte do controle, tá? Um controle remoto. Para a gente não ficar na sala onde vai ser exposto o paciente. Então, esses dois são os aparelhos para realização de radiografias intraorais dentro da boca. Aqui temos, então, mais um, ó, fixado na parede, controle remoto do aparelho, o braço articulado e o cabeçote. Eu posso puxar ele para frente
tá? E não ocupa espaço. E aqui o painel de controle dele. Então, essa parte aqui, que é o controle remoto, eu retiro daqui e tem o fio, ó, tá? É igual fio de telefone, daqueles antigos. Tu puxa ele, tu vai longe. Assim, ó. Ó, o fio dele, bem comprido. Tá? Tranquilo? Já viram esses aparelhos? Agora, criança não. Sim, eu já vi. Eu tenho uma pergunta. A gente tem que colocar uma coisa na boca, né? Quando vai fazer o raio-x, assim, né? Sim, é o filme. É, que a gente tem que ficar segurando na maioria das vezes. Isso. Se não tem o posicionador, a gente segura com a mão. Ou às vezes tem que ficar mordendo, né? Mordendo, aham. Que aí são os... Esse que tu morde é só para pegar as coroas, tá? Não pega o dente todo. Isso aí. Então, os aparelhos, então, periapicais e intraorais. Pode ser o portátil, ou fixo na parede, tá? O tubo de raio-x, ele vai ter. O cone localizador. Ele é de energia fixa, não consigo alterar. E baixa intensidade. Esse é o nosso aparelho móvel, tá? Para periapical. Temos a panorâmica odontológica, então. Ele é fixo, tem tubo de raio-x, ele faz movimento em volta do paciente, energia fixa mais alta, é de baixa intensidade, e imagem de toda a arcada dentária. Então, essa panorâmica é uma tomografia rotacional que produz uma imagem radiográfica da totalidade do arco dental, ou seja, produz uma imagem radiográfica panorâmica da maxila e da mandíbula. O tubo de raio-x se move simultaneamente e em sentido oposto ao filme radiográfico, ao redor do paciente. Aqui, ó, tá? Aqui eu tenho o tubo, aqui o filme. Eu vou girando o filme, o tubo vai indo lá do outro lado, tá? Ó, o filme e o tubo. Ele vai girando, é junto, tá? Quando um gira, o outro vai acompanhando. Aqui e aqui. Então, esse aqui é a famosa cone beam, a tomografia computadorizada. A dose na tomo helicoidal, então, é 40 vezes maiores que a cone beam. Tem a helicoidal e tem a cone beam. Mas agora, ultimamente, a gente só utiliza cone beam. Por isso, tá? Porque a helicoidal, ela é 40 vezes maior que essa, a radiação. O valor da cone beam é mais em conta. Os voxels da helicoidal, então, ele pode chegar a 0,625 milímetros. Enquanto a cone beam só consegue chegar a 0,125 milímetros cúbicos. Tá? Ela é menos, como que eu vou dizer para vocês? A potência dela é bem menor, mas a radiação também. E a imagem não fica ruim. Essa que é a helicoidal, tá? E aqui é a cone beam. Então, a tomografia, eles são aparelhos de alto custo, alta resolução da imagem, altas doses de radiação, tomada de grandes áreas, aquisição volumétrica por feixe cônico. Então, a tomografia, então, ela tem um custo bem maior que uma panorâmica. Cuidados com os aparelhos de raio-x.
Os operadores de aparelhos de raio-x devem cuidar da manutenção e da limpeza dos equipamentos. Seguem algumas sugestões para que a manutenção seja feita corretamente. Estes cuidados aumentarão o tempo de uso dos aparelhos e diminuirão as despesas com consertos e visitas técnicas. Atenção durante o deslocamento dos aparelhos móveis. Ao transportar o aparelho, o operador deve sempre manter o braço do aparelho junto ao corpo, não andar com ele para cima, elevado. Deixa ele para baixo, junto ao corpo, que não tem perigo de o aparelho ter desequilíbrio e ocorrer a queda. Tá? Pancadas na cabeça do aparelho, em portas ou paredes, podem danificar o tubo. Então, se eu andar com ele elevado, eu posso bater na parede ou em portas. É a mesma coisa que o móvel do raio-x. A gente anda sempre com o cabeçote para baixo, para não ocorrer de danificar o cabeçote, tá? Existe uma junção no cátodo do tubo entre o cobre e o vidro, facilitando trincas neste local. Então, a gente tem que cuidar sempre. Os transformadores de alta e baixa tensão e o tubo ficam imersos em óleo, para maior segurança contra choques elétricos e para auxiliar na dissipação de calor. Se por qualquer motivo houver vazamento de óleo na cabeça de seu aparelho, deve-se retirar o aparelho imediatamente da tomada e não o utilizar mais sem revisão técnica. Então, caso vocês notem que o aparelho móvel esteja vazando óleo no cabeçote, tem que comunicar superiores à manutenção clínica, tá? E de preferência não utilizem mais, porque eu posso prejudicar o aparelho. O operador deve sempre seguir as recomendações de uso do fabricante, manter o equipamento em local protegido de sol e chuva, com temperatura próxima a 25 graus, que é a temperatura ambiente, que são recomendações dadas pela maioria dos fabricantes. Cuidar da limpeza externa do aparelho, não usar soluções que possam danificar a pintura e não permitir o acúmulo de poeira, tá? Então, de preferência, não utilizar álcool, acetona. Eles têm um produto específico para limpeza de equipamentos, tá? Em hospitais a gente tem. Para que o operador trabalhe com segurança, utilizando radiações ionizantes, se necessário, são necessários alguns conhecimentos básicos de radiação, tá? Então, a gente tem que saber como funciona a radiação para não ter problemas, né? O equipamento de radiografia intraoral deve ser instalado em ambiente com dimensões suficientes para permitir à equipe manter-se à distância de pelo menos 2 metros do cabeçote e do paciente. Então, eu tenho que ter um fio com o controle para disparar o raio. 2 metros longe do cabeçote, tá? De bom tamanho. O equipamento de radiografia extraoral, que são os maiores, a panorâmica, deve ser instalado em sala específica, atendendo aos mesmos requisitos do radiodiagnóstico médico. Então, eu tenho que ter a sala blindada, com placas informativas, tá? Toda a parte, como raio-x em hospitais, em clínicas. As salas equipadas com aparelhos de raio-x devem dispor de sinalização visível nas portas, contendo o símbolo internacional para identificação de ambientes com produção de radiação ionizante, acompanhado da inscrição raio-x, entrada restrita, ou raio-x,
entrada proibida a pessoas não autorizadas. Então, tem que ter a mesma identificação que o raio-x médico, tá? Devido à alta radiação que ele tem. O panorâmico tem muito mais que o móvel. O acesso à sala, onde há aparelho de raio-x, deve ser limitado durante os exames radiológicos e a sala não deve ser utilizada simultaneamente para mais de um exame. Eu boto 2 pacientes lá na sala, faço o primeiro, o segundo fica esperando, depois eu tiro aquele primeiro e ponho o segundo para realizar o exame. Não, né? É um paciente por vez. É necessário um quadro com as seguintes orientações de proteção radiológica em lugar visível. Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário. Paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção durante o exame radiográfico. Acompanhante, quando houver necessidade de contenção do paciente, exija e use corretamente a vestimenta plumbífera para sua proteção durante o exame radiológico. Então, eu tenho que ter essas placas na minha sala, tá? Com equipamento de imagens extrabucais, que são os maiores. Então, a proteção radiológica é a mesma que a gente já aprendeu na parte do raio-x médico, tá? Sempre, então, proteger os indivíduos, seus descendentes e a humanidade como um todo dos efeitos danosos das radiações ionizantes, permitindo desta forma as atividades que fazem uso das radiações. Para atingir esta finalidade, então a gente tem os quatro princípios de proteção radiológica, que é a justificação, a limitação de dose, otimização e a prevenção de acidentes. Isso aí vocês já sabem de cor, é só para relembrar. A gente utiliza avental, tá, e protetor de tireoide na sala, aonde vai ser feito os intraorais. E nos extraorais também, é obrigatório ter, tá? Então, avental odontológico e proteção de tireoide tem que ter na sala. Para pacientes expostos à radiografia panorâmica e intrabucal, a equivalência em chumbo deve ser de 0,25 milímetros ou 0,50. Eu não posso ter menos que isso nos aventais. Ele é mais leve que aqueles utilizados na parte médica, mas protege. Por quê? Devido à radiação desses aparelhos, os móveis, tá? Os intraorais, ser bem baixa. Então, uma equivalência de 0,25 milímetros de chumbo já protege. Então, aqui, posicionando, esse aqui é um posicionador, tá? Para fazer intrabucal, que vai acoplado aqui ao cubo, tá? E aqui, posicionando para realizar uma panorâmica. Todos eles, então, com proteção, avental e protetor de tireoide. Eu sei que a maioria dos locais, vocês já devem ter feito, o máximo que vocês ganharam foi um avental, né? Quando realiza a parte da panorâmica, que geralmente em consultório dentário não utilizam nada, né? Mas eles estão errados, tem que ter. Aqui, para vocês terem, então, o conhecimento, você está preparado para discutir os efeitos das radiações com o seu paciente? Uma radiografia periapical
possui 27 vezes menos radiação que a radiação natural diária. Então, só para vocês terem uma noção, ela é muito baixa. Caso ele fique no sol, tá? Ele vai receber mais radiação do que fazer um raio-x intrabucal. Agora vocês já sabem. Os benefícios das radiografias. O exame radiográfico é um método auxiliar de diagnóstico, muito importante, sendo utilizado com frequência para avaliação, então, de cárie dental, anomalias dentárias, dentes supranumerários, anodontias, que é a ausência dentária, supranumerários é dentes a mais, dentes fusionados, dilacerações das raízes dos dentes, dentes invaginados, dentes retidos, dentes unidos pelas raízes. Então, aqui temos algumas patologias já, tá? Doença periodontal, raízes residuais, lesões no periápice, cistos e tumores odontogênicos. Então, tudo isso a gente consegue visualizar no raio-x. Dúvidas? Na parte dos aparelhos? Por enquanto, não, prof. Tranquilo, né? Tranquilo. Todos? Se tiver dúvida, pode perguntar, que a gente volta. Sim, por enquanto tá tranquilo. Tranquilaço. Tá tranquilo, tá fácil, né? Tranquilo até fazer uma prova, daí eu quero ver. Essa que é a melhor parte. A hora da prova. Mas agora tá fácil, vocês fazem online, tá? Vocês estão colando e eu não tô vendo. Vamos estudar, prof. Mas essa aqui vocês vão gostar, odontológica, é muito fácil, muito tranquilo. Então agora a gente vai partir para a anatomia desse dentinho bonito, tá? Externamente e internamente. O que a gente tem lá dentro? Os dentes são estruturas resistentes, de natureza calcária e cor branca. Eles estão localizados na boca e fixados na mandíbula ou na maxila. Estão dispostos regularmente, uns ao lado dos outros, formando os arcos dentais superior e inferior. Os dentes, em conjunto, desempenham as funções de mastigação, proteção e sustentação dos tecidos moles relacionados, auxiliam na articulação das palavras e são um importante fator à estética da face. Os dentes compreendem os grupos incisivos, caninos, pré-molares e molares, cada uma adaptado às funções mastigatórias, de aprender, segurar, tá? Não é aprender, cortar, dilacerar e triturar os alimentos sólidos. O homem, como animal difiodente, tem 20 dentes decíduos e 32 dentes permanentes. O que é difiodente? Ele tem duas, como é que eu vou dizer para vocês? Não é duas arcadas dentárias. Ele vai ter primeiro os dentes decíduos, que são os de leite, e após ele vai perder os de leite e vai vir os permanentes, tá? Então, isso que é difiodente. Conceito dos dentes.
Então, a cor dele vai variar de branco azulado a amarelo acinzentado, tá? A dentição decídua, que são os dentes de leite, a gente vai ter 20 dentes. E a permanente, que já é a parte ali nos seus 8, 9 anos, por aí, que começa, a partir dos 6, né, que começa a cair os dentinhos de leite, então já começa a vir os permanentes, e fica até a gente perder tudo. São 32 dentes. Até a gente resolver comprar um dente novo. E ver o preço que é. É. O valor. Bota um carro na boca, né? É, cara. E demorado e dolorido. Sim. Então, a função exercida pelos dentes podem ser divididas em função ativa e passiva. A função ativa é a mastigação, que é responsável por prender, contrair, dilacerar e triturar os alimentos, sendo que cada dente possui sua função específica. A passiva, os dentes apresentam várias funções passivas, que não estão relacionadas diretamente à mastigação, tais como a estética, proteção, fonação, sustentação dos tecidos moles, tá? Se eu não tenho dente na boca, os lábios vão ficar como se fossem caídos, né? Porque eles vão ficar para dentro, tá? Então, a função passiva é essa parte, a estética da pessoa. Vamos lá, então, começar a anatomia do dentinho. O dente fica fixado no osso alveolar pelo ligamento periodontal. E o nome dessa união é chamada de gonfose. Tá? Aqui, o nosso dente, o osso alveolar, tá? E aqui é onde ele está ligado ao osso. Então, que é a gonfose, tá? O osso alveolar corresponde ao tecido ósseo cortical ou compacto que delimita a superfície do alvéolo dental. O ligamento periodontal é uma estrutura fibrosa de tecido conjuntivo, aqui, ó, tá? Com componentes nervosos e vasculares que unem o cemento, tá? Não é cimento, da raiz ao osso alveolar, tá? Então, vai ser a ligação do cemento, que é a região que protege a raiz do dente, que vai ligar ao osso, tá? O dente possui 6 faces, que vai ser a vestibular, a lingual ou palativa, mesial, distal, cervical e incisal ou oclusal. O que é cada uma? Face vestibular é a parte visível do dente. Então, a gente sorri, é a parte que a gente visualiza. Essa é a face vestibular. Face lingual ou palatina, já está dizendo, né? É a face do dente que a língua encosta, ou seja, a parte de trás do dente, tá? Então, a face vestibular é a da frente, a lingual, a de trás, tá? Onde é que eu parei aqui? Sendo que somente os dentes superiores são considerados como os que têm face palatina, já que só existe palato na parte superior. Então, onde tem o céu da boca é a face palatina. E o inferior vai ser lingual, tá? Onde a língua fica alojada. Tranquilo? Palatina,
a parte do céu da boca, lingual, aonde a língua fica acomodada. Face mesial é a face mais reta e mais próxima da linha média. Não se preocupe que tem desenho depois. Face distal é a face mais distante da linha média e é um pouco arredondada. Face borda cervical é a borda que divide a coroa da raiz. E face borda incisal ou oclusal é a parte cortante do dente, sendo que somente os dentes anteriores, os incisivos e caninos, apresentam a face incisal. Já os posteriores, que são os pré-molares e molares, apresentam a face oclusal, por serem maiores e terem mais cúspides. Não se apavorem, ó. Aqui é os incisivos e os caninos que eles têm essa face aqui, tá? Então, a face lingual, aqui em cima, ó. Face vestibular, o sorriso, tá? Aqui é a parte mesial, a cervical é a divisão da coroa com a raiz, parte distal, mais distante da linha medial, tá? Oclusal, então, são os dentes pré-molares e molares, que eles são mais largos, tá? O que mais que a gente não viu ainda? No princípio, acho que são isso, né? Mesial, a lateral dele. Parte lingual, para dentro. E a vestibular é o que a gente visualiza. Tranquilo ou tem dúvidas? Tranquilo. Vai ter um Tá aí, desenho ó. desse assim na prova pra gente. Tem, só não tem o nome, só não tem o nome. Eu tenho uma pergunta. Os sisos, eles entram na contagem dos 32? Sim, eles são molares, tá? Tá. Porque eles nascem, né? Eles completam a nossa arcada dentária. Eles são os terceiros molares. Sim. Então, aqui as faces do dente, ó. Vai ficar bem mais fácil. Face vestibular, o sorriso, tá? A linha cervical é o final da coroa para iniciar a raiz. Face mesial, face distal, aqui a linha média, ó, tá? Então, quanto mais longe tiver da linha média, vai ser distal. Quanto mais próximo, mesial. Face incisal ou oclusal, lá dentro. Deixa eu voltar, ó. Aqui, essa partezinha de dentro é a palatina ou a lingual, tá? Aqui, essa de baixo, que vai ser a incisal, tá? E é só isso daí que eu tenho aqui. A face palatina, então, é a parte superior e a inferior vai ser lingual. Aqui tem separadinho, tá? Eu, como eu sou boa, botei tudo separadinho, ó. Face distal, que é a vestibular, né? O sorriso. A incisal, aqui embaixo. Então, vai ser só os incisivos laterais e caninos. Só até os caninos, que vai ter a face incisal. Aqui são os terços, então, que é incisal, médio e cervical. O cervical vai ser sempre o final da coroa do dente e início da raiz. Face oclusal, primeiro, segundo, terceiro molar. Aqui é o segundo molar.
Face lingual, ó, aonde a língua vai encostar, vai ficar depositada. A face vestibular, então, é o sorriso. Aqui, até aqui, é a coroa do dente. Depois já é a raiz, tá? Então, eu vou ter terço incisal, terço médio, terço cervical. E aqui as abreviaturas. O vestibular vai ser um V, cada um com o início da sua letra, tá? Tranquilo aqui ou ficou meio complicado? Tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Bem explicadinho. Que bom. Então, vamos começar mais a se aprofundar mais no nosso dentinho.